Onde a Segunda Guerra terminou foi em 8 de maio em Reims, em 1945, ou foi em 9 de maio de 45 em Karlshorst, nos arredores de Berlim? Você vai saber hoje. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é nos arredores de Berlim, na periferia de Berlim, onde está o Karlshorst, um antigo refeitório de oficiais alemães que foi sede na Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 8 de maio de 1945, da rendição final alemã. Aqui acabou a Segunda Guerra Mundial. A reunião aqui em Karlshorst aconteceu na noite do dia 8 de maio de 1945. E os signatários desta capitulação alemã se sentaram nessa mesa. Representantes da União Soviética, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França e do que estava se rendendo, da Alemanha. Aqui foi assinada a capitulação alemã. E a partir do que aconteceu aqui, a guerra acabou. Mas foi aqui que a guerra acabou de verdade? Existiram muitas rendições, não só de Karlshorst. Então, quando se celebra os 80 anos da rendição alemã e do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que discutir, afinal, que dia que a guerra acabou? Em 7 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente aos aliados em Reims, na França, encerrando a Segunda Guerra Mundial e colocando também um final no Terceiro Reich. Ou isto aconteceu em 9 de maio em Berlim? As duas afirmativas são verdadeiras. Devido às ideologias conflitantes que geravam a disputa entre a União Soviética e os aliados, a Alemanha rendeu-se, na verdade, duas vezes. Em 30 de abril de 1945, o chefe da Alemanha, o Führer Adolf Hitler, suicidou-se no seu Führerbunker, sob a chancelaria do Reich, tendo redigido um testamento no qual o almirante Karl Donitz o sucedeu como chefe da Alemanha. Mas com a queda de Berlim 2 dias depois e as forças americanas e soviéticas se encontrando no rio Elba, a área da Alemanha sob controle militar alemão foi dividida em duas. E a maior parte das forças alemãs sobreviventes estavam isoladas em bolsões e territórios ocupados, principalmente fora das fronteiras da Alemanha pré-conquistas dos nazistas. Já na Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, os termos para uma futura rendição alemã foram discutidos entre União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Foi determinado que a capitulação deveria ser incondicional e restrita aos aspectos puramente militares de uma rendição local e que nenhum compromisso deveria ser assumido com o inimigo. Isso abriu brecha para uma série de capitulações parciais das forças alemãs aos aliados ocidentais entre abril e maio de 1945. Foi então que todos os alemães que continuavam em armas na Itália se renderam em Caserta, a partir do dia 2 de maio. Logo a seguir, em 4 de maio, os alemães que estavam enfrentando o 21º Grupo de Exércitos britânico e canadense assinaram um ato de rendição em Lüneburg Heath, que entrou em vigor no 5 de maio. Logo a seguir, foi feita uma negociação entre o comando alemão e o comando aliado e as forças aliadas sob o comando do general Eisenhower.
que exigiu a rendição imediata, simultânea e incondicional de todas as frentes. O general Alfred Jodl foi enviado a Reims, na França, para negociar com Eisenhower, e eles chegaram a um acordo com a rendição alemã à meia-noite do dia 8 de maio. Este documento foi assinado na cidade francesa de Reims, no Colégio de Tecnologia da cidade, onde era a sede do alto comando aliado. A assinatura foi firmada às 2h41 da madrugada de 7 de maio de 1945, com representantes não só dos alemães, como também do alto comando soviético, o general Ivan Susloparov, e do comandante supremo da Força Expedicionária Aliada, representado na cerimônia pelo general Walter Bedell Smith. Com essa assinatura, a guerra acabou na Europa. Nesta sala, despachava ninguém menos do que o Marechal Zhukov, o comandante supremo das forças soviéticas. Ele sentava naquela mesa e dava suas ordens do dia. Aqui, a Batalha de Berlim foi decidida. Não é à toa que até hoje temos aqui o uniforme do Marechal Zhukov em exibição e o seu busto na sala. Ele foi o arquiteto desta vitória, para desgosto do Stalin. Quando o premier soviético Joseph Stalin soube que a Alemanha havia assinado uma rendição incondicional de todas as suas tropas em Reims, ele ficou furioso e argumentou que a União Soviética tinha feito o maior sacrifício de tropas e civis durante a guerra e que o seu comandante militar mais importante deveria aceitar a rendição da Alemanha em vez de um oficial subalterno como o general Susloparov, que assinou a rendição de Reims. Stalin também se opôs ao local da assinatura à escola de Reims. Para ele, Berlim, que havia sido a capital do Terceiro Reich, deveria ser o local da rendição final alemã. Stalin argumentou que permitir que o general Jodl assinasse a rendição pela Alemanha poderia abrir a porta de um novo mito da facada nas costas, como foi chamada a traição em 1918, onde políticos assinaram uma rendição traindo o soldado alemão que estava nas trincheiras da França. Preocupados com a possibilidade da Alemanha insistir novamente que sua rendição era ilegítima, se alguém, exceto o marechal de campo Wilhelm Keitel, o comandante supremo de todas as forças alemãs, assinasse pessoalmente o documento, os aliados então, pressionados por Stalin, decidiram fazer uma nova cerimônia de rendição. O local escolhido foi o refeitório dos oficiais do exército alemão em Berlim, chamado Karlshorst, uma antiga escola de pioneiros, agora sob controle soviético. Logo na primeira sala aqui de Karlshorst, do museu, nós temos uma peça histórica, um mapa da época da guerra. É um mapa alemão, mas que foi usado pelos generais soviéticos para traçarem a tática e localizarem as últimas forças alemãs na Berlim sitiada. Aqui alguém escreveu a data 9 de maio de 1945. Ou seja, o mapa estava sendo usado durante toda a Batalha de Berlim. E o Marechal Zhukov certamente ajudou a fazer essas anotações ou apontar as direções. Esse mapa é uma testemunha da derrota alemã na Segunda Guerra. No dia 8 de maio, então, Keitel dirigiu-se a Karlshorst, no subúrbio de Berlim, para assinar o documento diante do marechal soviético Georgy Zhukov e de uma pequena delegação aliada. Diante de muita discussão sobre detalhes do documento e a necessidade dele ser firmado em 3 línguas, russo, alemão e inglês, o documento foi assinado quase à meia-noite do dia 8 de maio, em uma cerimônia tensa e com sabor de vingança para os russos.
Na cerimônia, representantes americanos, britânicos e franceses se fizeram presentes diante do Marechal Zhukov. E Keitel manteve o seu ar de oficial prussiano com o queixo erguido, mesmo assinando uma capitulação total. Como no horário em Moscou já passava da meia-noite, os russos celebram o dia 9 de maio como o dia da vitória até hoje, com uma grande parada na Praça Vermelha em Moscou. A rendição de Reims só foi noticiada na imprensa soviética um dia depois. No resto do mundo, porém, o dia da vitória na Europa é comemorado em 8 de maio, o dia em que o cessar-fogo, que havia sido assinado em Reims um dia antes, começou. Após a divisão de Berlim em 4 zonas de ocupação, a antiga escola de Karlshorst acabou sob controle soviético e serviu como quartel-general da administração militar soviética até 1949. Em 1967, foi inaugurado o Museu da Rendição Incondicional da Alemanha Fascista na Grande Guerra Patriótica de 1941-45. Inicialmente destinado a membros das Forças Armadas Soviéticas, acabaria por abrir as suas portas a visitantes civis. A continuidade da existência do museu foi ameaçada quando as tropas soviéticas se retiraram da Alemanha entre 1990 e 1994, com a Alemanha já unificada. Mas os lados alemão e soviético conseguiram chegar a um acordo sobre a utilização futura do museu. E a partir de 1991, uma comissão de especialistas alemães e soviéticos desenvolveram um conceito para uma nova exposição permanente. O novo museu foi inaugurado em 10 de maio de 1995 por ocasião do 50º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Por todo lado você vê o mesmo estilo de arte soviética, como nesse vitrô aqui. É o estilo soviético dos anos 40, 50, 60, que está bem impregnado no prédio. E o interessante é que esse prédio, depois eu vou mostrar para vocês, celebra a derrota alemã e a vitória russa. E hoje o prédio é administrado por alemães, preservam a vitória russa, mas na porta tem uma bandeira da Ucrânia. Coisas do destino. Ali hoje existe uma exposição permanente que atrai cerca de 40 mil visitantes todos os anos e apresenta em aproximadamente 1.000 metros quadrados um relato da história das relações germano-soviéticas de 1917 a 1990, com foco na Segunda Guerra Mundial. O coração do museu é a Sala da Rendição, que está em seu estado original, e um filme mostra a assinatura do ato da rendição em 1945. Hoje é um dia muito especial no roteiro que a gente faz pela Alemanha. É o dia em que estamos em Berlim e vamos visitar este local, Karlshorst, esta sala onde aconteceu a capitulação alemã, ou seja, nesta sala acabou a Segunda Guerra Mundial. Aqui o general Keitel, o Marechal Keitel, assinou para o Marechal Zhukov a rendição total alemã. A guerra chegava ao fim. Esse local está muito bem preservado. Ele foi mantido quase que intacto e durante o período em que a Alemanha Oriental estava ainda em ativa, existia ainda a separação entre Alemanha Oriental e Ocidental, esse local era um dos mais visitados de Berlim. Por quê? Por toda a União Soviética, pessoas vinham visitar Karlshorst e ver o local onde a guerra acabou. Para os russos, no dia 9 de maio. Mas a cerimônia aqui aconteceu na noite de 8 de maio de 1945. Por conta do fuso horário, os russos celebram até hoje o dia 9 de maio como o dia da vitória na Grande Guerra Patriótica, pois eles não chamam a Segunda Guerra de Segunda Guerra Mundial, chamam de Grande Guerra Patriótica. Então, estar neste local, assistir ao documentário com as imagens e ver o que aconteceu aqui nessa sala é algo que o nosso grupo especialmente gosta. Vamos dar uma voltinha aqui pelo Karlshorst, que era um restaurante para oficiais alemães em treinamento antes da Segunda Guerra começar. Então aqui era o local onde os alemães de quartéis
nesta área se alimentavam. E foi aproveitado depois pelo Marechal Zhukov como o seu quartel-general. Vamos ver. Existem ali também salas de exposição, partes da exposição soviética original para soldados soviéticos estacionados em Berlim e também um memorial com vários blindados soviéticos da Segunda Guerra Mundial, inclusive o lança-foguetes Katyusha, o T-34 e outros tanques pesados russos. O Museu Berlin-Karlshorst hoje é mantido pelo governo federal através do Ministério da Cultura e Propaganda da Alemanha. Esse é um panorama, ou seja, uma pintura panorâmica da Batalha de Berlim. Vamos ver bem de perto. Ali o Reichstag em chamas e as tropas soviéticas fazendo o assalto final. E o panorama é interessante porque ele tem os sons. No andar superior existe um belo museu com uniformes alemães, uniformes soviéticos, fotos, documentos e muito mais. Esse local histórico tão bem preservado também surpreende com esse museu aqui, memorial, não é isso, Pá? Exatamente. Tem peças são muito impactantes, incluindo, por exemplo, ali, professora, sapatos de crianças. Sim. Aperta a garganta. Sim, dos dias, né? Uhum. E aí, coronel, o que achou? Uma satisfação. Eu desconhecia a existência do museu, conhecia a data da rendição, mas desconhecia e é muito bacana, é muito bom ficar sabendo e vendo o museu e estou muito satisfeito por ter vindo aqui. Local histórico, né? Local histórico, sem dúvida. André, um museu visualmente falando muito rico, né, aqui do Karlshorst. Muito rico e traz, digamos, fatos, detalhes da história que a gente acaba conhecendo só visitando, né, e sabendo detalhes do que foi feito, principalmente nessa parte da história um pouco mais russa, né, um outro perfil contado dessa parte histórica aí. E outra coisa, André, muita propaganda, né? Você vê peças de propaganda. Essa aqui, por exemplo, é uma peça de propaganda soviética mostrando o Adolf Hitler sendo enforcado, né? Dilacerado. Mas ali também existem muitos pôsteres. Os soviéticos, eles sabiam fazer propaganda, pelo menos para os povos que eles controlavam, né? Sim, a propaganda foi uma máquina que levantou a moral do povo, né? E tanto da tropa também, para que fosse
digamos assim, tivesse um poderio de ataque, de influência, De motivação. né? Bem, Que tudo isso acontecesse. propaganda é uma arma de guerra, e não só a alma do negócio. Aonde estava a sua família durante os tempos do pós-guerra, quando a Europa foi dividida e famílias ficaram de um lado ou de outro da cortina de ferro? Foi inaugurado agora no Karlshorst, neste museu, o que aconteceu com a Europa após a Segunda Guerra Mundial, a divisão da Europa. Então são vários painéis com propagandas, com fotos e com textos em inglês, em soviético, em russo, né? E em alemão, contando o que aconteceu na Europa. E muitos mapas explicando. Essa sessão aqui, somente essa sessão, vale uma grande aula de história. E muito bacana eles se preocuparem com o destino das famílias na Europa, pois através da separação de muitas famílias, a história da Europa do pós-guerra foi contada. E não é à toa que pessoas deixam aqui a sua versão ou a sua pequena história dentro dessa grande história. Uma sacada legal. No fundo do museu de Karlshorst, ali está o prédio onde estávamos, onde aconteceu a rendição, existem alguns equipamentos militares em exposição. Por exemplo, um canhão antitanque soviético de 57 milímetros, sempre equipamentos soviéticos. Aqui temos um de 76 milímetros, uma evolução do antitanque que era muito importante para neutralizarem os tanques alemães. Aqui um canhão de 122 milímetros, um lança-mortírios. Aqui o famoso, e aí quem acertar ganha um pirulito, o famoso Katyusha, lança-foguetes Katyusha. Vamos ver de pertinho, vem aqui. Olha aqui, esse é um caminhão, geralmente os caminhões eram adaptados para lançar de foguetes, são caminhões americanos, do Land Lease, ou seja, os americanos doaram milhares de caminhões, jipes e equipamentos para os soviéticos. O lança-foguete foi desenvolvido na União Soviética, eles lançavam múltiplos foguetes e eram chamados de os órgãos de Stalin, pelo barulho que eles faziam, era um zunido forte como se fosse um órgão musical. Dando a volta aqui no Katyusha, nós vamos ver um caça-tanques soviético muito pesado, muito blindado, mas com aquela blindagem rústica soviética, né? Esse é um caça-tanques Su-100, com seu longo canhão, uma blindagem poderosa aqui na frente, e esse caça-tanques era temido pelas tripulações de tanques soviéticas. Passando pelo Su-100, a gente chega então no ISU-152. Olhem o tamanho disso, olhem a blindagem e o aço todo. Vamos ver um detalhe, vem aqui meu câmera, vamos ver um detalhe de como os russos eram brutos no que faziam. Eles tinham pressa, então os tanques são mal acabados, não tem tempo de fazer um aço, um revestimento polido, liso, não, é tudo feito às pressas, porque a batalha era urgente. E esse tanque, que é um canhão autopropulsado, né, Arão? Ele tinha 152 milímetros, era extremamente poderoso, extremamente pesado. Olhem aqui, olha os detalhes do acabamento da réplica. A guerra fazia isso, eles tinham pressa. E aqui o clássico IS-2. IS-2, 122 milímetros, talvez o tanque mais poderoso do soviético.
Uma das figuras mais interessantes de toda a polêmica envolvendo a capitulação alemã no dia 8 de maio de 1945 em Berlim foi o general Susloparov. Susloparov era comandante da artilharia do 10º Exército da Frente Ocidental e foi destacado para servir em Paris como chefe da ligação soviética com o novo governo francês após a retirada alemã da capital francesa. E era também a ligação soviética com o quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada, cuja sede era em Reims. Susloparov teve o seu momento de fama no dia 7 de maio de 1945, quando, como já falamos aqui, o general alemão Alfred Jodl chegou com a proposta da rendição da Alemanha. Por sugestão do general Eisenhower, Susloparov encaminhou o texto proposto do instrumento de rendição aos seus superiores em Moscou e começou a aguardar a autorização para assiná-lo em nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, nenhuma resposta chegou até o horário programado para a cerimônia de assinatura em Reims, na madrugada do dia 8 de maio, às 2h30. E o general Susloparov então decidiu assinar o documento, mas com a ressalva de que uma nova cerimônia de rendição ocorreria em outro lugar, se algum dos aliados solicitassem isso. Susloparov, após assinar o documento, foi narrar as suas ações a Moscou e viu uma ordem recém-chegada para não assinar documentos da rendição, que ele já havia assinado. O governo soviético então exigiu uma segunda cerimônia, essa que é o tema do nosso vídeo de hoje, e Susloparov esteve também presente por lá. Muito se diz que Susloparov caiu em desgraça após a rendição em Reims, mas isso não é verdade. Após a guerra, ele trabalhou na Academia Diplomática Militar em Moscou e seguiu sua carreira militar até sua morte em 1974. Susloparov, pelo lado soviético, e o general almirante von Friedeburg, representando a marinha alemã, são as duas pessoas que estiveram nas duas rendições, em Reims e também em Berlim. Além, é claro, deste que vos fala, pois estivemos não só em Reims, como Berlim, Compiègne e também Caserta. É o Viagem na História, fazendo história. Espero que você tenha gostado dessa história sobre o final da Segunda Guerra Mundial, tão polêmico, mas que completa 80 anos em 2025. Um fato que merece ser lembrado sempre. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. A sua opinião é importante para nós, assim como o seu apoio. E se quiser vir conhecer, você já sabe. Em 2025 nós temos um grupo para a Alemanha, em outubro. Garanta o seu lugar desde já, restam poucas vagas. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.